Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Bom, então estamos finalizando, né, mais uma semana, graças a Deus, sexta-feira. Espero que vocês possam ter um excelente final de semana, tenham um bom descanso. E vamos pegar aí o material para a gente conferir a atividade passada. Eu deixei 3 questõezinhas para que vocês pudessem estar respondendo. Bom, na primeira questão diz assim: as peças de artesanato geralmente têm um valor utilitário. Dê exemplos em que elas podem ser utilizadas. Bom, então aí eu quero que vocês pesquisem essas respostas na página 80 e 90, 89 e 90, tá certo? Bom, então a resposta da primeira está exatamente, né? Elas podem, né, por exemplo, ser utilizadas para cozinhar, enfeitar ambientes, fazer parte de um ritual, virarem vestimentas, entre outras funções. Bom, então aí está a resposta da primeira questão, tá certo? Lá na página 89. Bom, a segunda. Pesquise no dicionário o significado das palavras artesão e artista, para que vocês possam identificar a diferença de um para o outro. Então, vamos lá, letra A, artesão. O que é mesmo? Bom, então, de acordo com a Wikipédia, né, artesão é um profissional que fabrica produtos através de um processo manual ou com auxílio de ferramentas. Sua profissão usualmente requer algum tipo de habilidade ou conhecimento especializado na sua prática. Bom, então aí está o artesão. Agora vamos para a letra B, o artista. Então, um artista é, de modo geral, uma pessoa envolvida na produção de arte, no fazer artístico criativo. No entanto, essa definição tem variado imensamente ao longo dos séculos e nas diferentes culturas, e seu conceito está diretamente ligado ao conceito de arte, né? Ou seja, igualmente controverso e variável. Pesquisas científicas têm constantemente falhado na tentativa de enquadrar o que se entende por artista dentro de parâmetros físicos e de valor universal, mas isso não impede que as tentativas continuem e se multiplicar, né? Então, temos aí um significado de artista, como está sendo difícil colocar essa definição. Mas vocês podem estar colocando aí, né, que apenas até no fazer artístico criativo, tá certo? Bom, então vamos para a terceira questão, que diz assim: quem foi o mestre Manuel Eudócio Rodrigues? Bom, aqui na página 89 tem, né, lá embaixo, no último parágrafo, tem falando sobre ele. Então, vamos acompanhar aí essa leitura. Bom, então aí na página 89, como eu já falei, tem assim: porém, tais fronteiras e diferenças entre o artesanato e a obra de arte são, né, contestadas por artistas que não se enquadram nessas definições. Um exemplo é o trabalho do artista do artesão pernambucano Manuel Eudócio Rodrigues, de 1931, então conhecido como mestre Eudócio. Ainda na infância, aprendeu a trabalhar com o barro, observando as pessoas, a sua comunidade, que já utilizavam essa matéria-prima, criar utensílios e bonecos. Ele também conheceu o artesão e artista Mestre Vitalino, de 1909 a 1963, e tornou-se seu aprendiz. Então, Eudócio desenvolveu sua técnica e começou a utilizar cores vibrantes em suas peças. Os seus trabalhos retratam o cotidiano e a cultura da população de sua região. Bom, então é isso. Então, agora vamos para a página 91, falar sobre o design, né?
Então, aí nós temos o seguinte, diz que peças artesanais, como as cuias de Santarém, vista no início desta unidade, apresentam, né, diferenças entre si, mesmo sendo produzida com a mesma técnica. Isso ocorre em razão do trabalho manual, das irregularidades e marcas naturais da matéria-prima, ou de alguma etapa do processo artesanal, como a queima da argila, no caso das cerâmicas. Então, podemos dizer que, tratando-se de artesanato, não há peças idênticas, mesmo quando são realizadas pelo mesmo artesão, seguindo uma só técnica. Trata-se de uma característica do trabalho artesanal, que se torna mais evidente quando comparada a objetos produzidos por meios industriais. As produções industriais fabricam objetos em larga escala e por meio de máquinas que executam a montagem de forma precisa, o que resulta em, confecções uniformes, cujas irregularidades são menos percebidas. A indústria produz diversos tipos de objetos com designs que foram criados a partir de uma preocupação com o seu aspecto estético e utilitário. Olha só a imagem aí, né? Nós temos aí uma cadeira vermelha, que é um design dos irmãos Humberto, né, Campana, de 1953, e Fernando Campana, de 1961. Né? Os Campanas são nomes importantes do design assinado no Brasil, tá? Ou seja, o design que, né, tem autores identificados e reconhecidos pelo público. Bom, então existem diversas aproximações entre o artesanato, o design e a arte. Então, podemos afirmar que essas três modalidades trabalham com o conceito de criação, né? Diferenciando-se geralmente em suas funções e usos. Assim, o artesanato ou design possui um valor utilitário. Porém, um projeto de design é criado com a intenção de ser reproduzido, geralmente em média e grande escala numa lógica industrial. A linha de montagem dos objetos não emprega as mesmas pessoas que conceberam o projeto da peça. A encomenda de designs também é uma prática muito comum em que a concepção do projeto está vinculada a um uso, do produto ou empresas específicos. Os designers também podem conceber, peças e projetos que auxiliam na solução de problemas, como a utilização de materiais recicláveis ou, na construção e criação de móveis e objetos domésticos, contribuindo com uma proposta mais sustentável da sociedade. Então, a gente vê aí, que os designs, artistas, a parte do artesanato, o design e a arte, elas andam junto, mas são diferentes, não é a mesma coisa. Bom, o design, de acordo com o Rafael Cardoso, no livro Uma Introdução à História do Design, apesar de existirem muitos aspectos em comum entre o artesanato e o design, a diferença entre os dois pode estar no fato de que o artesanato, o indivíduo concebe e executa o artefato, enquanto o design, ele projeta o objeto que vai ser fabricado por outras pessoas ou por meio mecânico, que no caso são as máquinas, tá certo? Então, o termo design passou a ser utilizado com mais precisão a partir do século XIX, na Inglaterra, relacionado quase que exclusivamente à confecção de padrões ornamentais na indústria têxtil, tá certo? Aqui no Brasil, apesar da longa trajetória histórica do design, o ensino, formal apenas foi constituído
na década de 1960. Bom, então agora vamos para a próxima página. Página 92. Arte do amanhã. Arte para a ressocialização. Bom, então ele fala um pouco sobre o desenvolvimento das tecnologias e o estímulo ao consumo, né, que acabaram por criar uma sociedade de excessos de mercadorias, objetos, novidades, propagandas e, consequentemente, lixo. Entretanto, a produção industrial carrega consigo um prazo de validade, no qual o culto à novidade demanda sempre novas mercadorias com tecnologias cada vez mais avançadas. Não é isso que acontece? Um celular, né, já é produzido, digamos, colocaram até níveis, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, então em ordem alfabéticas. Ou seja, um celular que é produzido aqui no início do mês, no final do mês já tem um outro lançamento do mesmo celular, só que com mais funções. Esse modo de consumo e exploração não sustentável dos recursos naturais deve ser racionalizado por meio da reutilização, da reciclagem e da redução. Então, hábitos presentes, por exemplo, no modelo de produção artesanal. Então, nesse ponto, podemos destacar a importância, né, de recuperarmos aspectos dessas tradições como estratégia para a obtenção de modos de vida mais sustentáveis. Atualmente, alguns desses fundamentos já estão sendo incorporados ao processo sustentável envolvendo tanto a ressignificação de materiais quanto a valorização de pequenas produções de comunidades e cooperativas locais, como vocês podem ver aí essas imagens, né, ó. Aí nós temos aí lixeiras feitas de artigos, antigos monitores de computadores pelo Centro de Educação Ambiental do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Bom, então no Brasil existem diversificados projetos que envolvem, né, a produção em arte, designs e artesanato como forma de ressocializar os indivíduos em condição de privação de suas liberdades, além de pensar as questões da sustentabilidade, propondo a reutilização de alguns materiais e o contato com técnicas mais tradicionais. Um exemplo desse tipo de projeto é o Agroarte, do estado de Roraima, em que os presidiários usam pneus para a produção de móveis artesanais, mesas, cadeiras, vasos, lixeiras, jarros, são alguns dos objetos produzidos com material geralmente, né, doado por borracharias. Outro exemplo é o projeto Eu Faço Arte, do estado do Espírito Santo, em que os presidiários utilizam materiais recicláveis como palitos de sorvete e jornais para criar pinturas e esculturas. Então, como a gente vê aí, né, que a arte, essa arte do amanhã, ela utiliza, né, muito, faz o quê? Trabalha com a parte de recicláveis. Então, é uma arte realmente do futuro, que pode, né, transformar o nosso modo, a nossa maneira de viver e de conviver com aquilo que nós consideramos como lixo, né? Bom, então eu deixo aqui uma atividade para que vocês possam estar pesquisando nessas duas páginas, 91 e 92, certo? Então, tchau, tchau, bom final de semana.